Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte 05, dia 10 de maio de 2025. Assim, as pessoas podem continuar no pecado, mas uma providência vigilante faz com que seus pés deslizem no devido tempo, e seu pecado os encontre, fixando alguma marca em seu pecado, pela qual o mundo possa conhecê-lo. 2. Por algum ato de indiscrição e loucura no próprio pecador, como no caso do sinete de Judá, pulseiras e cajados dado a Tamar. A estupenda conduta da providência, na paixão dos pecadores, tomando a descrição comum deles, que de outra forma tem abundância de astúcia infernal e sutileza para esconder seus pecados. No entanto, seus olhos são, pelo justo julgamento de Deus, impedidos de ver o que de outra forma poderia ter sido facilmente percebido. E isso os irritará no coração depois que eles tenham agido tão tolamente, a menos que seus corações sejam tocados pelo arrependimento. Mas quem pode reter a prudência que Deus pretende que seus próprios propósitos santos tirem deles? 3. Por algum acidente imprevisto que o pecador, por sua própria diligência, não pode evitar. Não amaldiçoe o rei, não, nem em teu pensamento, e não amaldiçoeis o rico em teu quarto. A capacidade do homem e da mulher é limitada. Há muitas coisas que eles não podem prever. Quando ele sai do caminho de Deus, ele pode, antes que se perceba, ser apanhado rapidamente em tal armadilha, que o segurará até que seu pecado o encontre. Pois também o homem e a mulher não conhecem o seu tempo, como os peixes que são apanhados na rede maligna. E como as aves que são apanhadas no laço, assim são os filhos dos homens enlaçados no mau tempo, quando de repente cai sobre eles. Não há segurança fora do caminho do dever. Quando as pessoas se afastam de Deus, por último, tornando suas consciências inquietas, até que suas próprias bocas descubram seu próprio pecado e vergonha. Testemunha, Judas. O Senhor nunca quer meios para fazer o pecado descobrir o pecador, enquanto houver uma consciência dentro do peito do pecador. Muita maldade secreta foi assim trazida à luz no mundo. E tivemos casos disso, onde os culpados foram forçados a transformar seus próprios acusadores, quando ninguém os acusava disso. Sim, e quando aparentemente não houve arrependimento verdadeiro pelo pecado. No entanto, às vezes a consciência pode ser comandada e reprimida. Deus pode facilmente torná-la tão turbulenta dentro do peito de alguém que não mais guardará o segredo de seu pecado. 5. A maneira do pecador descobrir o pecado. A maneira do pecado descobrir o pecador. Muitas vezes é tal que as necessidades devem fazer os homens dizerem: este é o dedo de Deus. A providência marca a reunião e maravilhosamente traz as coisas para mantê-la. 1. Muitas vezes o pecado encontra o pecador de forma inesperada e surpreendente, quando ele não está procurando por ele. Quão surpreendentemente o pecado de Judá e o pecado dos irmãos de José os descobriram. Encontra o pecador com um espírito em um momento, quando ele não está procurando por isso, e o pega antes que ele possa coletar seu ofício pecaminoso para evitá-lo. 2. Muitas vezes, o caminho que os pecadores tomam para esconder seus pecados prova o caminho para descobri-los. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa.
O ímpio é enlaçado na obra de suas próprias mãos. Os meios que ele usa para enterrá-lo fora de vista, Deus faz a ocasião em sua acessão sobre eles. Quantas vezes os artifícios astutos de maldade voltaram-se contra as cabeças dos planejadores. Deus pegando os sábios em seu próprio ofício para a sua própria glória e confusão deles. 3. O pecado sempre descobre o pecador com segurança, que não há ninguém escapando, não indo além dele, mas o pecador está cercado por todos os lados. Caim sentiu a grandeza de seu castigo, mas não conseguiu escapar dele. Os prisioneiros de Deus são mantidos presos e, embora possam Deus mostrar muito para que ele fale com o pecador, ainda assim ele falará longamente. Ele pode demorar para começar a contar com o pecador, mas fará um cálculo completo quando começar. Ele diz como no caso de Eli: quando eu começar, também terminarei. Por último, Deus está escrevendo o pecado sobre o castigo, para que o pecador seja forçado a dizer: como eu fiz, Deus me retribuiu. Assim, Deus faz os pecados dos homens para descobri-los, para que eles não possam deixar de ver que ele se lembra de tal pecado contra eles. Às vezes, a punição é a mesma do pecado, como no caso de Adoni Bezeque. O mesmo castigo foi afligido a si mesmo, que ele havia infligido a 610 reis cativos. Assim, muitos que ferem os outros têm a mesma injúria de volta em seu próprio seio, e são tratados da mesma maneira que trataram os outros. Assim, Absalão fez a Davi como fizera a Urias. Faraó matou o primogênito dos israelitas e, portanto, Deus matou o primogênito do Egito. Faraó queria que todos os filhos recém-nascidos de Israel fossem lançados no rio, e Deus o afogaria a ele e a todo o seu exército no Mar Vermelho. Às vezes, há uma semelhança visível entre o pecado e o castigo. Os sodomitas queimaram com luxúria, e Deus envia fogo e enxofre sobre eles para reduzi-los a cinzas. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos pelo fogo da presença do Senhor. Jacó enganou seu pai, fingindo ser Esaú, e Labão ele, entregando-lhe Lia por Raquel. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.